Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao 21. As crianças agora vão ser conduzidas ali para a salinha. Você que está aí, cumprimenta a pessoa que está do seu lado, dá um bom dia a ela. Nós estamos já aí algumas semanas passeando e aprendendo sobre essa epístola à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ficava na Ásia Menor, uma das principais cidades do primeiro século, um lugar onde, na sua grande maioria, era composto por cristãos que haviam vindo do paganismo, que haviam vindo de religiões contrárias ao cristianismo e também, obviamente, naquele contexto, a fé judaica. Esse povo, então, havia se convertido, talvez em uma grande quantidade de pessoas, em pouco tempo. E a igreja, então, agora constava de dezenas de homens e mulheres que viviam juntos em comunidade, que talvez anteriormente adoravam junto nos templos pagãos, ou viviam com práticas ilícitas, e agora, no dia a dia, eram chamados a viver a vida em comum do povo de Deus. E Paulo, nessa epístola, faz uma grande exposição acerca da obra da salvação, mas, ao mesmo tempo, ele faz uma grande exposição de ética e moralidade. Por quê? Porque, obviamente, o ponto principal da revelação e da apresentação de Deus a nós é de nós conhecermos, exaltarmos, adorarmos o Criador e, por meio da obra redentiva, sermos salvos. A história da redenção traz-nos a oportunidade de sermos parte do povo de Deus, sermos inseridos nessa família. Porém, no entanto, todavia, esse não é o único propósito, por exemplo, da Escritura. A Escritura tem como propósito macro apresentar o Senhor e a sua obra redentiva, mas a Bíblia também tem o propósito de nos ajudar nessa terra a como vivermos, a como praticarmos esse uns aos outros, a como nos mantermos fiéis, íntegros, moralmente corretos, até o caminho do Senhor. Ela tem um propósito de nos ensinar. A oração de Cristo, por exemplo, no Pai Nosso, nos fala que assim na terra como no céu. Há um anseio e há uma orientação do próprio Cristo a nós, para que nós possamos buscar a vontade de Deus e entender os desígnios de Deus, que são eternos, que são atemporais, para que nós possamos vivê-lo também no céu, aqui na terra. Vivenciá-los aqui. E o apóstolo Paulo, do verso 15 até o 21, e posteriormente ele vai falar sobre isso também, ele vai tratar desses deveres, desta vida em comunidade. Hoje, por exemplo, a gente vai olhar um pouquinho sobre a questão da comunicação, da fala, e Paulo vai atrelar a isso ao aspecto de estarmos cheios do Espírito Santo, e vamos tentar entender um pouquinho hoje o que é estar cheios do Espírito Santo. E na semana que vem nós vamos começar a olhar pontualmente essas aplicações de estar cheio do Espírito Santo, de uma sujeição ao outro, de uma ética e moralidade, nos deveres como esposo e esposa, empregado e empregador, pais e filhos, onde ele vai aplicando essas verdades no dia a dia de cada um. Ok? Dito isso, vamos ler o texto. Efésios capítulo 5, 15 até o 21, nós vamos ler hoje. O texto diz assim para nós: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito,
falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos no seu lugar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela graça que o Senhor derramou sobre nós e pela qual nos tornou membros desta comunidade santa, do teu povo. E nós reconhecemos que o teu amor nos alcançou e a tua misericórdia nos deu o privilégio de sermos achados como teus filhos. Da mesma forma, nos ajuda a afastar-nos da insensatez, a sabermos como viver nessa terra de forma prudente, sensata. Derrama sobre nós, Senhor, sabedoria. Nosso desejo é sermos cheios do teu Espírito, é aprendermos a viver de forma íntegra, guiada pelo teu Espírito Santo. E nos ajuda isso essa manhã. Nos ajuda a sermos pessoas gratas, que sermos pessoas que amam o Senhor e que se sujeitam ao Senhor e ao mesmo tempo se sujeitam uns aos outros em temor a Cristo. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Paulo começa com uma advertência, uma exortação. Tenham cuidado. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Paulo está olhando para aquele povo e chamando-os a mudarem a atitude deles em algumas circunstâncias, a não viverem mais como anteriormente eles eram, como pagãos, e que na sua grande maioria e na sua forma de viver eram o quê? Insensatos. E o texto bíblico nos chama a não vivermos como insensatos. E a pergunta é, o que é um insensato? Quais são as características de uma pessoa, por exemplo, insensata? Insensato é uma pessoa que não tem um bom senso, que se opõe à razão, que se opõe talvez a uma vida comum em que as pessoas utilizam-se da razão, da ética, da prudência. Uma pessoa insensata é aquela que parece não estar no seu juízo normal. Parece até mesmo louco em algumas questões. Um insensato é alguém que rejeita o conhecimento, que rejeita a disciplina, que rejeita a admoestação, que na grande maioria das vezes acaba se envolvendo em contendas, dá vazão à ira, dá vazão a palavras incorretas, sente-se apenas satisfeito em si mesmo, desprezando por vezes a sabedoria e o conhecimento do Senhor. A palavra no grego, insensata, ela tem uma ideia de alguém que está sempre com a boca aberta, que nunca está fechando a sua boca, que fala quando quer, do jeito que quer, que acha que precisa falar sobre tudo e sobre todos, e precisa estar sempre de forma ousada e sem pudor, destilando por vezes palavras que não são necessárias e não são prudentes em relação a isso. E esse é um cuidado. Por quê? Nós, como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, recebemos, em uma diferença, por exemplo, dos animais, esta característica de uma relação, de intimidade, de profundidade em nossos relacionamentos. Não, obviamente, que os animais não se relacionem ou até mesmo se comunicam, mas é natural e nítido que ao ser humano foi dado, por exemplo, atributos comunicáveis com o próprio Senhor que nos estimulam a uma vida de uma relação mais profunda. E de que forma nós exercemos isso?
Exercemos isso em grande medida através da fala, através da forma com que comunicamos com as pessoas, da forma com que nós utilizamos esta dádiva que é o falar, que é o expressar as nossas coisas, a nossa vida, os nossos desejos por meio da comunicação. Tiago, capítulo 1, verso 19, diz assim para nós: meus irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. O insensato é aquele que, como o texto no grego nos fala da boca aberta, tem muito mais formas de expressar, de abrir os seus lábios, do que forma de ouvir, de entender, de ser paciente, prudente diante das coisas. É alguém que até ouve, no meio, por vezes, onde está a palavra de Deus, mas resiste a ela. E o insensato, além, obviamente, de prejudicar a si mesmo, ele prejudica os outros ao seu redor. Ele age de tal forma em que ele, por vezes, ele é um empecilho para uma relação entre outras pessoas. Tiago, capítulo 3, verso 6, diz assim: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Uma pessoa insensata na sua vida em comunidade, por vezes as suas palavras e a sua língua são como um fogo, incendiando aquele ambiente, trazendo, por vezes, por meio da sua forma de interagir com as pessoas, discórdia, problemas, crises, desunião. E é interessante porque Deus nos deu este dom da fala como uma dádiva para que nós possamos abençoar e promover, através da forma como que nós nos comunicamos, a glória de Deus, a graça de Deus, as dádivas de Deus, os dons de Deus. Mas, ao contrário disso, nós, por vezes, movido pelo pecado e oriundo da queda, ao usarmos de forma indevida, motivado, por exemplo, Tiago vai dizer, como pelo inferno, nós incendiamos as relações. Nós destruímos as relações. E as palavras, muitas vezes, elas refletem o que está no coração. Embora muitas pessoas tentam, de alguma forma, esconder, às vezes o coração tão carregado, cheio de problemas, em um momento ou outro, isso vai transbordar através da sua língua, da sua fala. E o texto bíblico está chamando o povo, e Paulo vai fazer paralelos, por exemplo, de encher-nos do Espírito Santo, e vai utilizar uma forma de falar que nos ajuda a isso, mas ele está fazendo esse paralelismo que é típico do hebreu, como nós vemos, por exemplo, em Provérbios, né? Não sejam insensatos, mas ao contrário, sejam sábios. E o que é ser sábio? A primeira coisa de um homem sábio, talvez a gente pense que esta sabedoria é proveniente do estudo, de ter uma faculdade, um mestrado, um doutorado, e não que uma pessoa não possa ser sábia através disso. De maneira nenhuma, não estou contrariando ou diminuindo o estudo. Mas a sabedoria que a Bíblia nos apresenta, ela é proveniente de outro lugar. O princípio da sabedoria vem do temor do Senhor.
Uma pessoa sábia é uma pessoa, como diz Provérbios 3:5, que confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoia em seu próprio entendimento. Por quê? Porque o insensato acha que ele, por meio da sua pretensa sabedoria, tem toda a autoridade, tem todo o governo, tem todo o poder e pode fazer o que quer com isso. Porém, o sábio é aquele que confia no Senhor e não no seu próprio entendimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Uma pessoa sábia, ela confia no Senhor. Por vezes, antes de ela se pronunciar, antes de ela falar, ela se preocupa com o que ela vai falar, como ela vai falar e quando ela vai falar. Ela não apenas está sujeita a si mesmo como o seu próprio Deus e Senhor, mas ela entende que tudo o que ela tem é dádiva, inclusive a sua fala, inclusive as suas palavras. Ela está sujeita porque ela teme ao Senhor. Ela se coloca nesta dependência, nessa sujeição ao Senhor. E o que é o temor ao Senhor? O temor ao Senhor, em primeira instância, é uma percepção relevante, correta, de que existe um Deus, de que existe um ser, a qual eu reconheço como superior a mim, a qual eu reconheço como maior que eu, como mais sábio que eu, e que há um limite para mim. Há um limite para as minhas escolhas, há um limite para o meu tempo, há um limite para o meu poder, há um limite para a minha capacidade. E muitas pessoas que são insensatas acham que o limite é ruim, acham que a disciplina é difícil, acham que terem um caminho pelo qual percorrer é limitante. Na ideia de liberdade desgovernada de um homem insensato. Mas o temor ao Senhor não é uma limitação do próprio eu, não. Mas é a descoberta de quem somos em Deus. Calvino dizia, e eu já repeti isso algumas vezes, conhece primeiramente a Deus e conhecerá a si mesmo. A liberdade está em conhecermos o Criador, em exercermos um temor sobre Ele. E o homem sábio, ele vive nesse temor do Senhor, pelo qual, antes de ele externalizar os seus sentimentos, as suas vontades, as suas ações, os objetos que ele deseja colocar para fora, ele busca primeiro compreender a vontade do Senhor, entender os desígnios do Senhor, que ele sujeita-se ao Senhor. Ele começa, na sua sabedoria proveniente do Eterno, substituir os seus desejos pelos desejos do Senhor, a sua vontade pelas vontades do Senhor, as suas ações pelas ações do Senhor, os seus objetivos pelos objetivos do Senhor, porque ele percebe que existe alguém superior, maior do que ele, e se sujeitar ao Senhor em temor a Cristo é bom e não é ruim. Então, no seu dia a dia, há uma mudança de perspectiva. Há uma mudança na sua característica. E ele olha para a vida, e como Paulo nos chama a isso, ele busca aproveitar ao máximo cada oportunidade. Do quê? De que forma? Em testemunhar de um Deus eterno.
em meio a um mundo mau, porque os dias são maus, ele não quer se comportar da mesma forma. Ele não quer andar do mesmo modo, do mesmo jeito. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A sabedoria é proveniente do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que Deus é rico em sabedoria. É o autor. Tiago vai nos dizer que quem não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele lhes dá livremente. Da onde que vem o nosso intelecto? A nossa razão? O nosso conhecimento? Da onde vem? Vem do Senhor. Vem do Deus soberano e sábio. Ou seja, obter esse conhecimento, esta habilidade, é proveniente de Deus. E utilizar dele também nos ajuda a isso. Ser sábio é utilizar dessa dádiva para edificar, para trazer vida, para ser amável, para abençoar e também para usá-la para corrigir, para de forma pedagógica, disciplinar, admoestar a pessoa que está no erro. E para isso, o que nós precisamos? O texto nos fala. Precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. E essa é uma grande pergunta entre nós. Eu tenho certeza que muitos aqui dentro, e espero por isso, desejam sempre compreender a vontade de Deus para tomarem determinadas decisões. Não é verdade? Mas como nós fazemos isso? Agora eu quero pegar alguns no pulo. A gente joga a moedinha para cima, fala, Senhor, se der cara eu vou por aqui, mas se der coroa eu vou por lá. Senhor, se mexer a cortina, é porque o Senhor está me dando um sinal que eu devo tomar essa decisão. Senhor, se acontecer determinada coisa em determinado tempo, é porque o Senhor está aprovando essa minha escolha. Eu sei que parece muito hilário, mas eu tenho certeza que muitos aqui já jogaram uma moedinha. É interessante porque falta-nos uma compreensão sobre o que é a vontade do Senhor. E nessa falta de compreensão, nós tomamos decisões de forma por vezes equivocadas, tomadas pelo medo, pela insegurança, pela incerteza. Qual é o grande dilema nosso em relação à vontade do Senhor? Qual é? Na maioria das vezes, nós queremos saber sobre o amanhã. Não é verdade? A gente quer saber sobre o amanhã. A gente quer saber se nós tomarmos essa decisão hoje, vai ser benéfica amanhã ou não. Vai ter resultados amanhã ou não. Vai ter frutos amanhã ou não. Mas qual é o problema disso? O amanhã pertence ao Senhor. Se eu quero compreender e conhecer a vontade do Senhor para amanhã, o que eu preciso fazer? Obedecer e conhecer a vontade do Senhor no hoje, no presente, no agora. A nossa compreensão de vontade do Senhor, por vezes, é pagã. É pagã. A gente, às vezes, quer a mesma coisa de que uma pessoa que vai num cartomante. De que a pessoa que vai numa cigana ou em algum outro lugar. Deuteronômio 29 fala algo muito claro. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. E as coisas reveladas pertencem a nós e os nossos filhos. Muitas vezes o nosso desejo de conhecer a vontade do Senhor está no quê? Em descobrir as coisas encobertas. Eu quero saber o amanhã. Mas o amanhã não nos pertence.
Nós não somos senhor do tempo. Nós não somos o dono deste poder. E isso nos gera ansiedade. Isso nos gera as crises. Isso faz a gente roer as unhas. Isso faz a gente perder o sono. Mas qual é a vontade do Senhor que é revelada a nós? Quando nós tratamos sobre a vontade do Senhor, nós podemos olhar ela em 3 âmbitos. Há aquilo que nós chamamos da vontade decretiva, absoluta de Deus, que não vai mudar de forma nenhuma. Por exemplo, existem vontades decretivas de Deus que já foram reveladas a nós. Que não há salvação a não ser em Cristo Jesus. Que Jesus vai voltar uma segunda vez e levar consigo a sua igreja. Nós olhamos para esses decretos de Deus e não podemos ter dúvida. Isso não muda. Isso não muda. Aquilo que o Senhor proclamou e falou acerca do que Ele irá de fazer, esta é uma vontade absoluta. Não vai mudar porque você acha que você é a última bolacha do pacote. Sabe, não vai mudar a vontade de Deus porque você talvez não crê dessa forma ou talvez você desejaria que fosse diferente. Deus vai enviar os incrédulos e os ímpios para a condenação eterna. Mesmo que talvez a gente não goste. Deus há de fazer justiça para com o ímpio, para com o pagão, mesmo que nós não gostemos. Por quê? Porque essa é uma vontade absoluta. Lutar contra essa vontade é ser insensato. Sabe, é ser louco. É querer subir o rio contra a correnteza. É querer medir forças com aquele que criou a força. Com aquele que criou o tempo. Com aquele que criou os desígnios. Há uma vontade de Deus, que nós chamamos de vontade revelada ou preceptiva, que está descrita na sua palavra. Que são as suas ordenanças, os seus mandamentos, as suas orientações. Esta vontade, quando nos diz, por exemplo, para não matar, para não roubar, para não adulterar, o que é isso? É a vontade preceptiva do Senhor, é a vontade revelada do Senhor. Nós podemos ir contra ela? Podemos. O homem mau resiste aos desígnios do Senhor. Com isso eu não estou dizendo que ele conseguirá resistir para todo sempre. Mas durante um tempo da sua vida, por vezes, ele resiste. Quando nós queremos conhecer e compreender a vontade do Senhor e tomar decisões, qual é o tipo de vontade que nós deveríamos buscar? A vontade preceptiva, a vontade revelada. Por exemplo, talvez você esteja passando por uma mudança profissional. Você está em dúvida de como ir escolher uma faculdade ou uma profissão determinado, X ou Y, ou uma empresa. Talvez você tenha a oportunidade de escolher entre um empregador X, ou entre um empregador Y, ou entre um negócio X, ou entre um negócio Y. Como que você deve escolher? Você deve olhar para a vontade revelada do Senhor e perceber qual é moralmente correto, qual está alinhada com os preceitos de Deus, qual lugar você vai poder exercer a sua profissão, a sua carreira, de modo que você possa adorar a Deus, glorificá-lo e não se ausentar daquilo que o Senhor também te ordena, como, por exemplo, a comunhão dos irmãos, o culto público. Se você olhar para esses desígnios e então você, com uma intenção justa, correta, compreensível do que é a vontade preceptiva de Deus, tomar essa decisão, você estará debaixo da vontade do Senhor, mesmo que você seja demitido amanhã. Mesmo que talvez aquele emprego não te dê a condição que talvez você desejaria para amanhã.
Por quê? Porque você não deve tomar a decisão esperando o que vai acontecer amanhã ou não. Se vai dar certo ou não. Se vai ser bom ou não. A gente não joga com a sorte. A gente não vive com o acaso. Esse não é o cristianismo bíblico. A gente não está abrindo as cartas de um tarô para descobrir o futuro. Não. A gente lê e a gente se debruça naquilo que o Senhor revelou e tomamos decisões a partir daquilo, mesmo sem saber o amanhã. Pois o amanhã a Deus pertence. E podemos ter o quê? Tranquilidade com isso. Segurança com isso. Sabe, se você compreendeu especificamente que, vamos dar um exemplo, você se mudar para aquela cidade X ou Y, não vai ferir os preceitos do Senhor. Você vai ter lá uma comunidade que você vai poder professar a sua fé e viver comunhão. Você vai poder continuar honrando os seus compromissos, honrando a sua esposa, o seu filho, os seus familiares ou os seus pais. Se por meio disso você vai poder realizar essas coisas, o que nos diz que está contrário à vontade do Senhor? Mas muitas vezes, as nossas decisões não são desejando compreender qual é a vontade do Senhor. Nós queremos compreender o que é bom para nós. O que vai me dar mais recursos? O que vai me dar mais reconhecimento? O que vai me dar mais conforto? O que vai me fazer um homem ou uma mulher mais reconhecido diante das coisas? A pergunta que é, será que quando nós pensamos assim, nós estamos tomando decisões a partir da vontade do Senhor? Ou estamos tomando decisões a partir da nossa própria vontade, como se nós fôssemos um Senhor? Como se nós fôssemos o dono do tempo e do espaço e das coisas. Esse é um cuidado. Geralmente, queremos saber a vontade do Senhor para o futuro. Enquanto a Bíblia está nos ensinando que devemos conhecer a vontade do Senhor para o presente. Você não pode dominar o tempo, mas você pode, mediante a palavra e a prescrição do Senhor, tomar decisões presentes que agradem a Deus. Verso 18. Diante disso, o apóstolo Paulo vai falar sobre estar cheios do Espírito Santo. Paulo vai novamente fazer um paralelismo. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E do verso 19 e o verso 20, ele vai falar como que é se encher do Espírito. Duas coisas aqui. A primeira delas, devemos compreender que a embriaguez, sim, é pecado. Por que Paulo usa essa característica? Porque uma pessoa embriagada, ela perde a noção das coisas. Talvez você já passou por uma embriaguez, ou viu. O homem embriagado, a mulher embriagada, perde a noção de espaço, perde a noção do tom da sua voz, da sua fala, perde os seus sentidos, por vezes, morais. A embriaguez é um pecado, assim como o vício. Como que nós podemos diagnosticar um vício? Às vezes nós achamos que o vício é somente aquele irmão ou aquela irmã que vive na embriaguez ou nas drogas e está lá pela rua, jogado, largado. Não é só desta forma. O vício pressupõe qualquer elemento, seja uma droga, seja uma bebida, seja algum outro recurso que lhe dê satisfação e prazer acima, por exemplo, do Senhor. Vou dar um exemplo clássico. Você sai do seu trabalho. Qual é a primeira coisa que você pensa? Em comprar a cervejinha e chegar em casa e sentar e ter aquele tempo da sua satisfação e do seu prazer? A bebida ela não é um pecado em si mesmo. Mas o vício é. Se a tua compreensão de prazer e satisfação depende daquela circunstância, e se aquilo fere, por exemplo, em especial até as pessoas do seu ciclo de relação,
Você deveria se pensar, será que você está pecando ao utilizar disso? Por vezes, pessoas são levadas por remédios, por compras desenfreadas, ou por qualquer outro tipo de artifício que promova a ele o quê? Um senso de prazer e satisfação. Você depende disso. E a dependência desenfreada desses artifícios é pecado. É pecado. No entanto, o apóstolo Paulo está fazendo esse paralelo. Para algumas pessoas, elas acreditam que o ato de alguém estar cheio do Espírito Santo é similar a um bêbado. E não é isso que o texto está dizendo. Não é. Por quê? O contexto de Éfeso. Éfeso era uma cidade pagã. Haviam templos pagãos. As pessoas viviam em bebidas, em orgia, em prostituição e uma série de outras coisas. Ou seja, as pessoas viviam em uma característica em que elas perdiam a sua normalidade, e por vezes isso era proveniente da bebida, e elas usavam do ser humano de uma forma indevida. Perdiam o senso comum, se tornavam insensatas. E, obviamente, de forma lógica e objetiva, ser cheio do Espírito Santo não é esse tipo de realidade. Ser cheio do Espírito Santo não é a realidade de alguém que perde a consciência, que não tem domínio sobre a sua fala, que não tem domínio sobre o seu ser, que não tem domínio sobre a sua razão. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso. Ou seja, pensar que ser cheio do Espírito Santo é a realidade de uma pessoa que não tem controle sobre si, que não tem controle sobre a sua língua, que não tem controle sobre o seu domínio, que não tem controle sobre a forma com que ele se movimenta, é totalmente contrário do que é ser cheio do Espírito Santo. Isso é bagunça. Isso é mais parecido com embriaguez. Quais são os frutos do Espírito Santo? Paciência, mansidão, domínio próprio, amabilidade, paz. Como que nós percebemos uma pessoa cheia do Espírito Santo? Em primeiro momento, ela corresponde a um ser humano pleno, dentro das suas faculdades, dentro da sua razão, dentro do como ele foi criado para ser. Olha para a pessoa de Cristo, olha para as Escrituras. Em algum momento você vê Cristo como um ser humano maluco, sabe, perdendo o controle das suas faculdades, das suas emoções, da sua fala? De maneira nenhuma. Olhe para o testemunho, por exemplo, dos apóstolos diante disso. De maneira nenhuma. Ou seja, o ser cheio do Espírito Santo prefigura alguém que consegue falar entre si de forma razoável, compreensível, amável, pacífica, dominada pelo ser de Deus, que traz ordem e decência, e não caos e maluquice. Por que é importante isso para nós? Porque nós criamos, às vezes, dentro do meio evangélico, uma caricatura de que ser cheio do Espírito Santo é o cara que se pendura na coluna e parece um pica-pau. Sabe, é andar em meio a uma bagunça. Você anda assim na rua? Como que nós sabemos que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Na sua essência, é na sua vida em comunidade. É uns aos outros. Agora, se a nossa relação entre uns aos outros é rodopiar e pular e fazer coisas malucas, que relação comum tem isso? Sabe, como isso pode ser descrito como uma praticalidade de sabedoria, de compreensão? O que é ser cheio do Espírito Santo? A primeira coisa que devemos entender é o quê? Isso aqui é um mandamento, ok? É uma ordenança. E ela traz uma característica de ser algo diário.
O verbo no grego está nesta ideia de que continuamente sejam cheios do Espírito Santo. Portanto, isto também não quer dizer que nós não temos o Espírito Santo e é como se a cada dia nós ganhássemos o Espírito de novo. Não, não é isso. É que nós já temos. Mas que nós não devemos entristecê-lo, nós devemos viver nesta perspectiva de que estamos agora sujeitos a um Senhor, a um Deus, ao Deus Espírito Santo, que não é uma força, que não é uma energia, que não é um Kamehameha, mas é um Deus que vem habitar entre nós, vem fazer morada nos nossos corações. Mas que ele não vem como alguém que é sujeito a nós. Por vezes, o que eu escuto e eu percebo quando as pessoas estão falando acerca da pessoa do Espírito Santo, é quase como se as pessoas dominassem o Espírito. Como se elas fossem o Senhor e o Espírito fosse sujeito a elas. E elas ordenassem e mandassem no Espírito. Não, não, não. Não somos nós que ordenamos. Nós nos sujeitamos a Ele como Deus. Na dependência, na necessidade, na honra, no temor, na reverência. Senhor, sonda o meu coração. Senhor, me ajuda a tomar as decisões corretas. Senhor, consola a minha tristeza. Senhor, me ajuda a perceber se há pecado em mim. Você percebe? Os autores bíblicos, como eles se comunicam com o Espírito de Deus? A comunicação sempre é deixando o domínio para o Senhor. Pedindo ao Senhor que Ele exerça o domínio. Quero fazer uma aplicação, duas. Abre lá em 1 Coríntios capítulo 12. Nós falamos sobre dons espirituais nas últimas semanas passadas e eu não toquei especificamente no dom de línguas e vou fazer isso hoje para nós botar lenha na fogueira. 1 Coríntios 12, 1. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha a ação dos dons. Diferente de outras igrejas. Você não vê muitas outras igrejas tendo esse caráter tão específico da vida dos dons, como existia, por exemplo, em Corinto. Capítulo 12 ao capítulo 14, o apóstolo Paulo está colocando em ordem. Por quê? Porque existiam algumas características que estavam equivocadas. O texto bíblico, no verso 1, começa dizendo: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados pelos ídolos mudos. Paulo está fazendo um ponto aqui de observação. Olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, que vocês não compreendam, que vocês utilizem, pratiquem, vivenciem os dons de forma indevida. Não quero isso. Quando vocês eram pagãos, vocês eram atraídos. Porque o homem deseja as coisas transcendentes. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que dentro do espiritismo, muitos espíritas falam em línguas? Que os mormons falam em línguas? Como que nós vamos entender que o nosso dom, ou que este dom, é verdadeiramente genuíno, se ele se parece com ídolos mudos? Se ele se parece com uma forma pagã de expressão? Paulo está olhando para a característica e o caráter da igreja, de como ela utilizava os dons, e aquilo se assemelhava ao paganismo, ao que eles viviam anteriormente. E não poderia ser assim. Não era dessa forma. O verso 7, a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, presta atenção nisso, visando ao bem comum. Nós já falamos sobre isso. Os dons espirituais, o objetivo dele é a edificação mútua do povo de Deus. É sempre visando ao bem comum. Então Paulo faz uma descrição da diversidade, que existem diversos dons, porém no verso 14 ele diz: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos.
Ou seja, não existe um único dom ou um tipo de dom que deve ser o caráter essencial e igualitário de todos. Por quê? E ele continua dizendo: pois se todo o corpo é mão, ou se todo o corpo é olho, ele é frágil, ele não está completo. O corpo precisa de uma multiplicidade. E nós precisamos, por exemplo, uns dos outros. Paulo fala para que eles busquem com dedicações. E o capítulo 13 de Corinto, que está no meio desse pacote, entre 12 e o 14, qual é a questão do capítulo 13? É que eles não usavam os dons de forma coletiva, usavam os dons muitas vezes para individualismo, para soberba e para pretensa compreensão de que eram maiores uns que os outros, e não existia amor nessa prática. Por isso que ele começa falando: olha, ainda que eu falasse as línguas dos anjos e dos homens, ou tivessem, ou ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, e tenha uma fé capaz de envolver montanha, se não tiver amor, nada disso me valerá. Qual é a característica do amor? A característica do amor é uma característica que envolve outras pessoas. Por que Deus, no seu ser eterno, ele é amor? Porque é um Deus trino. Só pode existir o amor eternamente se existe o Pai, o Filho e o Espírito. A eternidade do amor é demonstrada por meio da Trindade. O amor, ele é sim uma marca de coletivo, de comum, de comunhão. E se usamos os dons, por exemplo, de forma individualista ou de forma equivocada, eles não prescrevem, não demonstram qual é o verdadeiro resultado deles. Capítulo 14, verso 4 diz assim: quem fala em língua, a si mesmo edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Como que você lê esse texto? Dentro do contexto dos dons. Se Deus distribuiu os dons para que haja uma mutualidade, para que haja uma capacidade de edificação mútua, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que os outros membros possam ajudar uns aos outros. Então, se alguém exerce um dom que não faz isso, mas apenas edifica-se a si mesmo, você acha que Paulo está aprovando, dentro de todo o plano? Da minha perspectiva, quando ele está falando sobre isso, ele não. Por isso que mais à frente, ele vai dizer para nós, no verso 19, todavia na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir uns aos outros, do que falar 10.000 palavras em uma língua. Na igreja, o dom é dado para a instrução uns dos outros, para a edificação uns dos outros. A fala é um meio de produzir no povo de Deus conhecimento, mutualidade. Mas se ela não produz isso, é preferível não fazer. E o verso 27, quando ele está colocando um parâmetro sobre a utilização desse dom: se porém alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Pula para o verso 37. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconhece que o que lhe estou escrevendo é mandamento do Senhor. O texto, ele é, enfim, a gente não precisa nem interpretar ele, né? Ele é autointerpretativo. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com um aspecto individualista, em que não gera comunhão, em que de alguma forma traz uma bagunça e uma desordem diante do povo de Deus. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Isso não é. A nossa ideia de ser cheio do Espírito Santo
que apenas aprecia a individualidade ou o sentimento próprio, ou eu ser ali proveniente de tal... Cara, isso não é o que o texto está dizendo. E Paulo ainda exorta. Olha, se alguém diz que é espiritual, mas não exerce o dom dessa característica, ele não é espiritual. Não é o Fabrício que está dizendo. É as Escrituras que estão dizendo. Por quê? E agora nós voltamos ao verso 19 do capítulo 5 de Efésios, ao nosso texto. Como que nós somos cheios do Espírito Santo? Falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele usa essas falas, né, falando, cantando, hinos, está olhando para a palavra. Paulo está fazendo um resumo das Escrituras, está falando, olha, na vida comum de vocês, a forma com que vocês se enchem com o Espírito Santo é comungando da palavra, é falando entre si. Sabe, é na reunião da igreja de vocês, é tendo clareza, lendo a Escritura junto, partilhando, testemunhando do que o Senhor fez, poxa, cantando junto ao Senhor, trazendo uma percepção clara, nítida e reverente da palavra. Mas se nós falamos de forma incorreta, sem um ouvir o outro, todo mundo falando ao mesmo tempo, como que nós vamos nos encher do Espírito Santo dessa forma? Sabe, o Espírito Santo produz dentro da igreja, produz que a nossa razão, que o nosso coração compreenda quem Deus é, entenda o Senhor, tenha clareza do Senhor. João, capítulo 14 e o capítulo 16, Jesus está falando acerca da obra do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo dentro do povo de Deus é determinada pelo próprio Deus. E não é determinada, por exemplo, por nós. João 14, 25. Jesus está aqui ao fim do seu ministério, está para ir embora, está profetizando sobre a vinda do Espírito Santo, e Jesus está dizendo qual é o ministério do Espírito Santo. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Jesus está falando sobre a vinda do Espírito, que o Espírito Santo faz o quê? Ele é enviado pelo Pai e pelo Filho e ele ensina. Esse verbo no grego, didasco, tem a ver com aprendizado, compreensão, crescimento das coisas de Deus. Ou seja, se o Espírito Santo está entre nós, naturalmente nós conhecemos mais ao Senhor. Naturalmente os nossos olhos se abrem para as maravilhas de Deus, para a glória de Deus, para os feitos de Deus. Ele é um conselheiro. Ele fala ao nosso coração, nos instruindo. João, capítulo 16, Jesus também falando sobre a obra do Espírito no verso 6. Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará à verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará,
porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Algumas coisas sobre a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence os nossos corações do pecado. Sabe? Se há compreensão genuína do entendimento da nossa maldade, da nossa iniquidade, da nossa distância, do juízo vindouro que está pelos ímpios, é uma obra do Espírito Santo. A gente não consegue fazer isso na carne. Sabe, a gente não consegue. E eu já tentei. A gente tem vontade de bater em alguns irmãos, mas não resolve. É o Espírito Santo quem produz isso. Sermos cheios do Espírito Santo, presta atenção nisso, é continuamente nos arrependermos dos nossos pecados. É lembrarmos da santidade e da pureza do Senhor e agradecer que é só por meio da graça e não por meio das nossas obras. É sermos confrontados com o nosso pecado e termos clareza de que isso é mal, de que isso é incorreto. E por fim, sermos cheios do Espírito Santo é glorificarmos ao Filho. Sabe, Ele falará de mim, Jesus está dizendo. Ele me glorificará. Não falará de si mesmo. Lloyd Jones, falando sobre esse texto, Martin Lloyd Jones, fala que, daí que a gente tira a expressão o Espírito Santo como um holofote, que ele não é alguém que está aparecendo a par do Filho e do Pai. Onde há a verdadeira expressão do Espírito Santo de Deus, o Filho é glorificado. Se nós vemos movimentos supostamente espirituais, onde as pessoas não conhecem verdadeiramente o Filho, não entendem a obra da cruz, a mensagem do Evangelho, não conseguem discernir quem é Jesus, a sua autoridade, o seu poder, a sua obra, é incorreto nós dizermos que ali há uma obra do Espírito, porque o Espírito não trabalha desassociado da obra do Filho que glorifica o Pai. Sermos cheios do Espírito Santo é termos um conhecimento profundo, é glorificarmos a Jesus, é exaltarmos Ele, é dizermos obrigado, Jesus, porque sem o Senhor, sem a sua obra, sem a sua morte, sem o que você fez, eu nada seria. Paulo está chamando a igreja a serem cheios do Espírito Santo. E esse também é um chamado meu como pastor. Sabe, não se embriaguem com vinho. Não olhem para a vida espiritual como uma coisa pagã. Sabe, não se deixem levar por ídolos mudos, por misticismo, pelo individualismo pagão, por uma ideia equivocada, não. Quer saber se você é cheio do Espírito Santo? Pergunte para sua esposa. Pergunte para o seu esposo. Pergunte para os seus familiares ao redor, para as pessoas que... Perceba se as pessoas no seu trabalho veem em você mansidão, paciência, domínio próprio. Meu irmão, se as pessoas ao seu lado não conseguem ver nenhuma característica do Espírito Santo em você, você pode rodar o que você quiser aqui dentro. Você pode falar quantas línguas você quiser. Você pode subir na parede. Você entende? A característica de alguém espiritual é vista na comunhão dos irmãos. Com amor, com mansidão, com domínio próprio. Alguém que transborda de Deus, não está preocupado em si mesmo. Sabe, não quer utilizar aquilo para benefício próprio, para mostrar suposta autoridade ou suposta espiritualidade. Não, não, não. Esse não é alguém cheio do Espírito Santo. Não é. Alguém cheio do Espírito Santo morreu para si mesmo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele transborda na vida das pessoas. E quero falar a vocês que, não porque eu preguei isso aqui hoje, que eu também não lute como todos nós. Quando um pregador prepara um sermão, a maioria das vezes ele é exortado pelo sermão.
né? E assim como você, eu também preciso. Sabe, nós precisamos. A sermos mansos dentro da nossa casa, a entendermos que a nossa relação pactual de igreja deve ser exercida com amor, com cuidado, com o exercício de uns aos outros. E quero encerrar com o que o texto nos fala, né? Não murmurando, não reclamando, mas constantemente dando graças a Deus Pai, por causa de Cristo Jesus. A compreensão de que estamos cheios do Espírito Santo é a compreensão de que fomos totalmente salvos por Jesus, satisfeitos, e não há mais condenação sobre nós. A murmuração, a reclamação, sabe, um espírito totalmente crítico a todo tempo, com tudo e todos, é contrário a uma vida espiritual. É contrário. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é satisfeita, porque encontrou a pérola de precioso valor. Feche teus olhos no seu lugar. Vamos orar por isso. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor pedindo perdão, porque muitas vezes vivemos como insensatos. Ó Deus, nos perdoa quando as nossas palavras são movidas pelo egoísmo, pelo individualismo. Nos perdoa, Senhor, como quando damos vazão à ira, quando damos vazão, Senhor, à maledicência, às fofocas. Corrige, Senhor, a nossa vida. Nós queremos ser sábios, Senhor, e a Tua palavra fala que aquele que não tem sabedoria pode pedir ao Senhor, que o Senhor livremente concederá. Nós declaramos, como igreja, que não temos um outro Deus a não ser o Senhor. Cremos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, e cremos também que o Espírito Santo é Senhor sobre nós. E nós nos sujeitamos ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos tratados, corrigidos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cheios do Espírito Santo. Não permita, Senhor, que nós vivamos uma vida ausente do Teu Espírito, que nós negligenciemos ou que nós entristeçamos o Espírito. Não permita, Senhor, que a nossa igreja seja caracterizada por algo que não é espiritual. Livra-nos, Senhor, da desordem. Livra-nos, Senhor, da bagunça. E traga sobre nós, Senhor, a verdade, o amor pelo Senhor e o amor uns pelos outros. Que nós, como uma árvore plantada no Senhor, possamos ser conhecidos pelos frutos. E que o Senhor produza em cada um de nós, Senhor, frutos. Frutos, Senhor, que demonstram que somos cheios do Espírito Santo. Que nossas esposas, esposos, que os nossos familiares, amigos, filhos, que as nossas pessoas do ambiente de trabalho, da faculdade, possam perceber isso em nós. Que nós possamos testificar e testemunhar ao mundo que o Senhor é um Deus bom, um Deus perdoador, um Deus que capacita o seu próprio povo. Nós louvamos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém.